Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Então a Bíblia, quando fala em véu, hoje eu quero mostrar para você que está falando de véu é aquilo que tampa, é aquilo que esconde o que há do outro lado, véu é aquilo que impede a visão correta em relação a alguma coisa, e nesse contexto de hoje, véu eu me refiro às religiões do mundo. As religiões são o véu. E quando a Bíblia fala morte, nem sempre está falando da morte física. Levou um tiro, morreu. Teve um ataque do coração, morreu. Não. Morte, biblicamente, dependendo do contexto, significa uma separação espiritual, uma falta de comunhão entre o homem e Deus. Por exemplo, o pecado entrou no mundo por um homem e através do pecado entrou a morte. Ou seja, não está falando propriamente da morte física, está falando de uma morte espiritual, entre aspas, uma separação em relação a essa comunhão. E aqui tem uma profecia do nosso Pai a respeito dos dias de hoje, que diz assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração, ou seja, segundo minha mente, que vos apacentem. Apacentar é dar alimento, comida, né? Com conhecimento e com inteligência. É o caso que está acontecendo aqui, né? Eu estou trazendo para você um certo conhecimento, uma informação, e estou procurando alcançar a tua mentalidade com alguma inteligência. Então, como eu já te disse, véu, religiões, aquilo que impede você de ver a verdade. Como é que a religião se manifesta como um véu? Porque a religião não te deixa ver aquilo que você já é. Ela não te deixa ver aquilo que você já tem. A religião não deixa você perceber a tua posição espiritual. A religião, ela mostra uma condição que é variável. Compreende? Espero que você esteja me entendendo. Nesse aspecto, ela se manifesta como um véu. Se você, por exemplo, passeia por aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, né? Capítulo 10, verso 1, você vai ver que tá aqui registrado que a religião, ela é a sombra dos bens futuros em relação a ela. Então, toda pessoa que se submete a uma forma de religião, ela sempre vai esperar algo para amanhã, ela vai esperar uma coisa para o futuro, ela vai esperar um acontecimento, um benefício para depois, nunca é para a sua época, para a sua vida, para o seu dia a dia. Por quê? Porque se a pessoa se submete a uma forma de religião, e como essa religião tem a sombra, não tem a imagem real, ela não pode permitir que a pessoa desfrute no presente aquilo que a pessoa já tem realmente. Ela está sempre prometendo. Se você quiser analisar um pouco, pense naquela religião que você frequentou, ou que lamentavelmente você ainda vai. Digo lamentavelmente com todo respeito, eu não sou o dono da verdade. Eu estou te dizendo que eu falo aqui o que eu experimento na minha vida, da minha família, e funciona. Então, você faz uma experiência em relação a esses lugares e eles sempre estão prometendo algo para depois, para depois, para depois, para depois, para depois. E a vinda de Jesus, falando de Jesus de Nazaré, veio com o propósito de remover este véu, de colocar um fim a este véu, de retirar esse véu da mentalidade das pessoas. Entende? Ou seja, quando eu digo isso, eu estou afirmando para você que depois da ressurreição de Cristo não cabe, de verdade não cabe, poderíamos dizer não caberia, mas eu prefiro dizer não cabe, mais a existência de nenhuma religião. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus fez morada em você. Cristo em vós, a esperança de glória.
Não precisa de religião, porque a religião promete religar. E você já foi religado, você já foi reconciliado. Não cabe a gente ficar esperando por algo que já aconteceu, né, abençoado? Então, Isaías 25:7 diz assim: e destruirá neste monte a cobertura, o véu, com que estão cobertos todos os povos, e o véu que envolve todas as nações. Verso 8: destruirá a morte para sempre. E segue. Então encontramos nessa profecia aqui duas coisas, parte A e parte B. Duas promessas. Parte A, promessa A, e promessa B. Então a promessa A está aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Preste atenção nisso, que isso é bem importante. Não importa se você conhece o que está escrito na Bíblia ou não, não importa isso aqui. Não importa a religião que você tenha, eu quero falar ao teu coração. Diz aqui no verso 14, preste atenção nisso. Mas o entendimento deles foi endurecido, porque até o dia de hoje, quando eles leem os livros de Moisés, a lei de Moisés, a religião judaica, é daí que vem o judaísmo, né, da lei de Moisés, eles permanecem com o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo foi tirado. Peraí. Lá em Isaías falou que em um determinado monte esse véu seria descortinado. Pois muito bem, o fim da lei é Cristo. O fim da lei de Moisés é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Cristo. Muito bem. Mas o entendimento de algumas pessoas está endurecido. Por quê? Porque até o dia de hoje eles permanecem, aqui diz, quando eles leem os livros de Moisés, e eu diria até os dias de hoje, eles permanecem endurecidos porque permanecem guardando religiões, formas religiosas. O antigo pacto, então eles permanecem com o mesmo véu. Que véu? Aquele véu que foi prometido que seria descortinado, que é a religião, que são as religiões. Como eu disse, repito, as religiões são um véu que não permitem que você perceba a sua posição espiritual, que para Deus você já tem. Mas para os líderes religiosos, você ainda vai conquistá-las, e é pelo teu esforço, quando na realidade esse véu por Cristo, ele já foi tirado, ele é tirado. Por exemplo, quando você se coloca a me ouvir e compreende as palavras que estão saindo do Espírito de Deus através da minha boca, esse véu que até então tapava os teus olhos, ele é imediatamente retirado. Então acontece contigo a concretização daquela profecia lá de Isaías capítulo 25, verso 7, no entendimento particular da sua vida. Porque em posição, Cristo já removeu as religiões, tirando a lei de Moisés do meio. A lei de Moisés teria que ser a última forma de religião. Por quê? A religião, ela se propõe a religar você a Deus, e Cristo já reconciliou. Então, se você já está reconciliado, você não precisa de um instrumento que vai te reconciliar. Agora, uma vez que ele tenha feito morada em você, para que você precisa de um instrumento que promete religar você a Deus, se você e Deus são a mesma pessoa no Espírito? Cristo já removeu esse véu, o qual por Cristo é tirado. E até o dia de hoje, verso 15, quando se lê Moisés, os livros da lei, principalmente a Torá, né? Se você não sabe o que é Torá, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus, eles chamam de Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando se lê o Velho Testamento, Moisés, o véu permanece posto sobre o coração, mente.
dessas pessoas. Mas quando eles se converterem ao Senhor, aí então o véu será tirado. E aqui tem outra coisa bem tremenda. Por quê? Porque diz que toda pessoa que está submetida a uma religião não está convertida. Convertido, tira misticismo de lado, significa aquele que crê plenamente na sua posição espiritual. Aquele que não precisa de uma forma de religião. Aquele que vive sua vida e dentro da sua casa, em todos os contextos, sem nenhuma forma de religião. Esse é um convertido. Convertido não é aquele que está especificamente nas Assembleias de Deus, não é aquele que está especificamente na igreja congregacional, não é aquele que está especificamente no catolicismo, não. Um convertido é alguém que crê piamente, plenamente, na obra redentora de Jesus. Então, abençoado, um convertido é alguém que crê em Cristo, que crê em Deus, que crê em Jesus. Não por isso é que eu digo, aqui eu não estou falando especificamente para um determinado ramo de doutrina, nem para evangélicos somente, ou para católicos somente, ou para espíritas somente. Não, eu estou falando para todas as pessoas que creem que existe um Criador, entendeu? Então, aqui a gente vê isso, olha aqui, aquele que está debaixo de uma religião, ele não está convertido, mas quando eles se converterem ao Senhor, o véu será tirado, ou seja, a religião para esta pessoa terminará. A religião para esta pessoa deixará de ter importância. A religião para essa pessoa deixará de ser. Simplesmente, ela não precisa. Quando ela compreende a verdade do que está aqui, dessa informação, essa pessoa vive agradecida por estar viva, sabendo que tem um certo número de dias para viver, sabendo que neste mundo teremos aflições, mas se mantivermos o bom ânimo, venceremos todas as aflições. Entendeu? Segundo aos Coríntios 3, que eu li, versos 14, 15 e 16. Então, aquilo seria abolido, é isso que está dizendo aqui. A verdadeira conversão é sem religião nenhuma. Incrível, não? Porque até então você aprendeu, a vizinha disse assim, olha, meu filho se converteu. Se converteu aonde? Lá na igreja que eu vou. Ela não sabe muitas coisas, ela não sabe que a igreja é ela, não é o lugar onde ela vai. Ela, na verdade, está dizendo que o filho dela se convenceu naquela forma de religião, ou então foi imposto a ele participar daquela forma de religião por coação, por ameaça, por medo. Porque ninguém entra nesses lugares chamados religião de vontade própria. A pessoa só vai lá quando está com câncer, quando está com dívida, quando está viciado, quando está... só desgraça. Né? Então, um religioso, chegamos a essa conclusão, ele não é um convertido. Ele é um convencido por um apóstolo, por um bispo, por um pastor, por um líder, né? Ele não é convertido ao Senhor. E aqui diz que o véu, ou seja, a religião, será tirado, e então enxergarão. Enxergarão o quê? Enxergarão que você está sem pecado. Sem pecado, Pedro Kelly, mas eu cometo muitas falhas, eu também. Mas enxergarão que somos duas naturezas, somos compostos de carne e de espírito, somos deuses em espírito e somos diabólicos em carne. Essa dualidade convive em uma vida, na minha vida e na sua vida. Então você, quando percebe isso, quando você enxerga isso, você também percebe que a religião jamais teve condição, jamais terá condição, jamais terá ou teve a condição de explicar essa dualidade. Deuses em espírito e diabólicos em carne, convivendo numa mesma pessoa.
Aquela voz que diz, vai, vai. A outra que diz, cuidado, não é? Isso não tá legal, você vai ferir muita gente. Aí aquela voz, deixa isso pra lá, é gostoso pra caramba. Aí a outra voz diz assim, não, peraí, você não precisa disso. Será que você precisa fazer isso? Será que você não pode ser feliz sem fazer essas bobagens todas? Aí a outra voz diz, não, mas eu quero experimentar, porque... Não é assim? Então, isso é a voz da tua mente carnal lutando contra a voz da tua mente de Cristo. Por quê? Porque você tem essas duas naturezas. E a vontade da tua natureza carnal é contra a vontade da natureza espiritual que habita em você. Então, quando você descobre isso, você vê quão pequena é a religião diante de coisas tão grandes, tão reveladoras e tão verdadeiras. Você vê como a religião é boba, infantil, como a religião é medíocre. Sabe o que é medíocre? Aquilo que não acrescenta nada. Medíocre. A religião não serve para nada atualmente. Por quê? Porque você já está ligado. O que você precisa agora é de ser pastoreado com conhecimento e com inteligência. E isso não é qualquer um que pode fazer. Porque diz lá em Jeremias 3,15 que eu vos darei pessoas que alimentem vocês com conhecimento e com inteligência. Eu sou bacharel em teologia, mas não foi o meu bacharelato em teologia, minha especialização em história, que fez com que eu conhecesse essas revelações para falar para você, não foi não. Entendeu? Então, você ouve por aí muita gente falando um monte de bobagens em relação à tua posição espiritual. Cuidado com isso. Então, hoje o tema, o véu e a morte, eu falei parte A, parte B. Parte A, o véu. Jesus veio remover essa religião. O fim da lei é Cristo. Não tem sentido você continuar de forma religiosa depois da ressurreição. Ah, tudo bem, você nasceu em um lar católico, em um lar espírita, em um lar evangélico, em um lar mórmon, em um lar adventista, em um lar presbiteriano, e tanta coisa que tem por aí, verdade? Você nasceu aí e assim te ensinaram a viver. E hoje, de repente, você está buscando coisas mais excelentes, porque você é uma pessoa mais excelente, e você encontrou a gente aqui te dando esse tipo de informação. Aí você começa a ver, pô, peraí, esse Pedro Kelly é meio maluco, mas ele está falando coisas verdadeiras. Deixa eu assistir um pouquinho mais. E aí você comete a bobagem de me ouvir. E se você me ouvir, você vai correr um risco. Qual risco? O risco de que Cristo te ilumine e tire esse véu da religião de uma vez por todas da tua mente. Esse é o risco que você corre em me assistir. Se você não está disposto ou disposta a correr esse risco, aí você pode ver outra coisa. Não recebo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.